Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Diogo e nesta videoaula de hoje vamos falar sobre conjuntos numéricos. Precisamente falaremos do conjunto dos números irracionais e o conjunto dos números reais. Primeiro falaremos do conjunto dos números irracionais. Para nós falarmos do conjunto dos números irracionais, é necessário que a gente entenda o que é um número irracional. Pois bem, um número irracional é aquele número que não pode ser escrito sob a forma de fração. Tá bom? O número irracional não pode ser escrito sob a forma de fração. São exemplos de números irracionais. As dízimas não periódicas. Diogo, o que é uma dízima não periódica? Uma dízima não periódica é um número decimal com infinitas casas decimais, mas que elas não se repetem como num período, como por exemplo acontece na dízima periódica. Então, 3,1, 3, 2, 0, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, 3 e por aí vai. Então, esse aqui é um exemplo de dízima não periódica. As dízimas não periódicas não podem ser escritas sob a forma de fração, portanto, são números irracionais. Também são números irracionais as raízes não exatas, como, por exemplo, a raiz quadrada de 2, a raiz quadrada de 3, a raiz quadrada de 5, a raiz quadrada de 11 e por aí vai. Por que essas raízes não exatas são conhecidas como irracionais? Porque o resultado delas, pessoal, é uma dízima não periódica. Tá bom? Existem alguns outros números irracionais bem famosos, como o número de ouro, o número π, que serão estudados em outra oportunidade. O objetivo aqui mesmo é mostrar o que é um número irracional. Dessa forma, o conjunto dos números irracionais, que tem como exemplo esse meio que dois tracinhos com duas barrinhas, uma em cima e outra embaixo, aqui a gente é o símbolo do conjunto dos irracionais. Eles são o seguinte: a gente pode definir dessa forma. X tal que x é diferente de A sobre B, com A pertencendo aos inteiros e B pertencendo aos inteiros não nulos. Isso aqui é uma forma de dizer que o conjunto dos números irracionais é formado por elementos que não podem ser escritos sob a forma de fração, onde o numerador é um número inteiro e o denominador também é um número inteiro, porém com exceção de zero. Correto, pessoal? Tranquilo? Bom, vou deixar você dar um print aqui, que eu vou colocar agora a informação sobre os números reais. Muito bem, pessoal. Vamos falar agora do conjunto dos números reais. Muito bem. O conjunto dos números reais é aquele conjunto formado pela união dos números racionais com os números irracionais. Ou seja, o conjunto dos números reais une todo o conjunto dos racionais com todo o conjunto dos irracionais. Isso aqui está representado da seguinte maneira: conjunto dos reais, símbolo dos reais, é exatamente igual a união entre racionais e irracionais. Ou seja, qualquer número, seja ele racional ou seja ele irracional, ele também ganha a classificação de número real. Então, se você falar que o número 7, por exemplo, é natural, você está certo. Se você falar que o número 7, por exemplo, é inteiro, você está certo. Se você falar, por exemplo, que o número 7 é racional, você está certo. Você está certo, por exemplo, se falar que o número 7
é real. Você só não pode falar que o número 7 é irracional. Agora, se você falar, por exemplo, que a raiz quadrada de 7 é natural, você está errado. Se você falar que a raiz quadrada de 7 é um número inteiro, você está errado. Se você falar que a raiz quadrada de 7 é um número racional, você também está errado. Você só pode falar que o número 7 é um número irracional. E é também real. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a interseção entre o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais é um conjunto vazio. Significa que não há nenhum número que possa e que não possa, ao mesmo tempo, ser representado pela forma de fração. Então, o que eu tenho aqui? Que a interseção entre um número racional com um número irracional é vazia. Fornece para a gente um conjunto vazio. Só lembrando, um número racional é aquele que pode ser escrito sob a forma de fração. E o número irracional é aquele que não pode ser escrito sob a forma de fração. Ok? Bom, para finalizar essa parte, temos aqui uma ilustração que representa didaticamente muito bem como é que é a divisão entre os conjuntos que nós aprendemos até agora. Note bem que esse menor conjunto aqui é o conjunto dos números naturais. Aqui dentro dele, eu só posso colocar número natural. Por exemplo, o número 3. Veja bem que o conjunto dos naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Nessa região aqui, que está entre os inteiros e os naturais, essa parte aqui que está fora dos naturais, mas está dentro dos inteiros, eu sou obrigado a colocar os inteiros negativos. Então, por exemplo, posso colocar aqui o número menos 5. Perceba agora que aqui, nessa região, que está entre o conjunto dos racionais e os inteiros, é reservada para aqueles racionais que não são inteiros e não são naturais também, dado que tanto natural quanto inteiro está contido nos racionais. Quem são esses caras aqui? As frações, por exemplo, 3/4. As dízimas periódicas, menos 9,1111. E os decimais exatos, por exemplo, menos 13,6. Já aqui, espaço reservado para o conjunto dos números irracionais, você pode ver que eu só posso colocar aqui irracional, não posso colocar aqui nenhum número que seja natural, ou inteiro, ou racional, correto? Então aqui o que eu posso colocar? Qualquer exemplo de número irracional. Por exemplo, uma raiz quadrada não exata, raiz quadrada de 17. Uma dízima não periódica, por exemplo, número menos 3,01020304, reticências. Ou o famoso número que a gente vai estudar nos próximos tópicos, tem um número irracional muito famoso, π. Perceba que deve existir um conjunto que consiga abarcar todos esses conjuntos e elementos ao mesmo tempo. Esse conjunto é o conjunto dos números reais. E a gente vai representar como sendo a união entre tudo isso. Então, eu vou ilustrar essa união da seguinte maneira. É como se fosse um conjunto só. Tudo isso é um conjunto só. E esse conjunto é o conjunto dos números reais. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Isso aqui é o finalzinho da nossa aula que fala sobre conjuntos numéricos. Nós finalizamos aqui os irracionais e os reais. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você tenha aprendido. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau, galera.